venho apresentar aqui hoje uma estudante que está no 8º semestre do curso de Geografia na Universidade Federal de Pelotas, e ela é semente desde 2013. Mas antes de continuar a apresentação dela, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu convidei um amigo para estar no evento hoje, e passado algum tempo após o convite, ele me perguntou: mas o que a gente vai fazer lá? Eu disse: nós vamos assistir palestras e ter roda de conversas. Ele disse: eu achei que nós íamos plantar árvores. Eu dei muita risada no momento, mas aí depois, conversando com a palestrante que vem agora, eu me lembrei desse cômico diálogo e eu falei: não é que ele estava certo? Nós somos sementes, mas nós também temos plantado árvores nos lugares onde nós estudamos, onde nós vivemos, através do efeito multiplicador que o semear prega. E eu tenho muito orgulho de apresentar a nova palestrante, que é uma semente que já está plantando árvores na cidade de Pelotas, através de oficinas de consumo consciente e da representatividade negra e da estética negra na cidade. Então, quero que vocês recebam com muito carinho Ana Paula Mello. Pô, depois dessa apresentação fica até difícil falar, né? Já deu uma responsa, assim, uma pesada. Gente, bom, boa tarde a todos. Assim como ela falou, eu sou a Ana. E antes de qualquer coisa, eu queria perguntar quem aqui tem um grande sonho. Gente, está muito fraco. Quem aqui tem um grande sonho? Isso. Assim como vocês, eu também tinha um grande sonho. Muito grande, assim, para as condições que eu vivia. Eu sempre fui muito, muito sonhadora. Só que, de um lado, eu tinha uma mãe que chegou a morar debaixo de um viaduto durante bastante tempo. E, do outro, eu tinha um pai que teve o primeiro par de sapato aos 21 anos. Quando eu falo sapato, não é sapato social, é chinelo. Eu andou descalço até os 21 anos. E eu cresci com aquele mantra na cabeça de: eu quero fazer uma universidade federal, quero fazer uma universidade federal. E se alguém me perguntasse o que era uma universidade federal, eu não sabia dizer. Mas eu tinha ouvido que estudar numa universidade federal era coisa de outro mundo, assim. E quando eu falava para os meus pais: eu quero estudar numa universidade federal, eles falavam: Paula, não sonha tanto, e não sei o quê, que aquilo era coisa de rico. E eu, nascida e criada no campo dos alemães, sob muita dificuldade, jamais conseguiria alcançar aquele sonho. Só que, por mais que na hora eu acatasse, não, realmente, né, é algo muito difícil, aquele sonho nunca saiu de mim. E eu pensava: um dia eu vou sim estudar numa universidade federal. E foi onde eu conheci o CASD. Só que até para o CASD era difícil de eu entrar, tanto que eu só consegui na 3ª tentativa, e foi chorando muito na hora da entrevista de renda, assim. Eu falava: moço, eu preciso dessa vaga. Ele: não, tá, a gente vai ver seus documentos. Não, você não está entendendo. É minha única chance, eu preciso dessa vaga. E ele: não, mas tudo bem, se acalma. Eu: não estou calma, pelo amor de Deus, eu preciso dessa vaga. E ele: tá, então vamos ver, e não sei o quê. E eu: meu Deus, esse homem com essa calma, e eu precisando realizar meu sonho, né? E eu consegui entrar no CASD depois de 3 tentativas, finalmente. O meu choro na entrevista de renda deu certo, e eu consegui. E foi um ano de muita dificuldade. Eu sempre estudei em escola pública, não eram escolas boas, né? Então, para vocês terem ideia, eu aprendi a fazer conta de dividir no CASD, que era algo que eu não sabia. Então, como que uma aluna que não sabia nem fazer conta de dividir queria entrar numa universidade federal? Era algo muito distante. Só que durante todo o ano eu estudava de noite. E eu não ia desistir daquilo. E quando estava já no fim, perto da 2ª fase, a gente descobriu que a minha sobrinha estava com uma doença muito rara e muito grave. E ela ficou na UTI durante muito tempo. E nesse tempo de UTI, quem ficava lá era eu e a minha irmã revezando, né? E eu passava a noite. Só que tinham noites que no outro dia de manhã eu tinha a 2ª fase do vestibular. E eu lembro que um dia eu saí do Hospital da Vila 6h30 da manhã, fui para casa, tomei café da manhã, tomei banho e fui para a Unip fazer a 2ª fase do vestibular. Mas aquilo para mim era muito pouco perto do meu sonho. Eu não ia desistir. Até que finalmente veio a minha apresentação. Minha aprovação, acho que eu errei. Tá.
Minha aprovação. Só que junto com a minha aprovação, veio a notícia que meu pai tinha ficado desempregado. E a empresa que ele trabalhava faliu e a gente não recebeu nada do tempo de trabalho. E aumentaram as dificuldades em casa. Aumentaram muito, assim. Chegou um tempo da gente já não tinha mais nem o que comer direito. E a gente só comia porque o meu tio sentiu no coração de fazer uma compra para a gente. E era coisa assim que, contando, parece que, nossa, faz muito tempo. E foi em 2013. Só que o meu sonho ainda estava ali. E o meu pai, eu lembro que ele chorava o tempo todo. Assim, ele não podia ouvir a palavra emprego, vestibular e nem alimento. Que era o emprego porque ele tinha perdido, o alimento porque estava em escassez, e o vestibular porque eu tinha passado, mas eu não conseguiria ir para Pelotas. Então, e aquilo foi me abatendo muito também. Eu sonhei tanto com isso, eu batalhei tanto por isso. E será que eu não vou poder fazer isso, né? Eu cheguei até aqui, eu estou com o pé dentro da universidade, e eu não vou poder fazer pelo simples fato que a gente não tem condição nenhuma para isso. E foi onde veio aquele estalo do Instituto Semear. Meu Deus, agora vai. E daí eu comecei a fazer aquele monte de dinâmica e tentava aqui, tentava ali. E eu tenho pavor de dinâmica. Mas não, eu vou conseguir essa dinâmica, eu vou conseguir essa vaga, vai dar tudo certo. E um dia eu estava no Hospital da Vila, minha sobrinha ainda estava em tratamento, e meu telefone tocou. E era o André falando que eu tinha passado no Instituto Semear. Depois de contar essa pequena parte da história, vocês conseguem entender a importância de semear? Dá para entender o quanto ele foi importante para que eu conseguisse realizar meu sonho? E foi assim que ele veio, então. 4 jovens, vou dar um nome, André, Emanuel, Feijão e César, se juntaram com o sonho de ajudar jovens a realizar seus sonhos. Isso em 2010. E então, começaram a, digamos que, semear nos sonhos desses jovens. Jovens que muitas vezes não tinham forma alguma de conseguir aquilo. Mas a ideia deles daria muito suporte para que aquilo acontecesse. E foi o que aconteceu comigo. O Instituto Semear, então, ele tem 3 pilares que são de extrema importância para que a gente possa se desenvolver. Ah, meu Deus, deixa eu mexer nesse negócio. O primeiro pilar, então, é a bolsa, que ela vem com a ideia de que o jovem possa se dedicar à universidade sem ter que ficar preocupado com a questão financeira, sem ter que buscar o emprego e poder se dedicar a toda a vida acadêmica dele. A bolsa, para mim, foi fundamental, porque num período que eu não tinha como ir para a universidade, se eu fosse, não tinha como eu comer, se eu comesse, não tinha como eu ir para a faculdade, porque eu não ia ter para o transporte, se eu fosse para a faculdade, não ia ter para o xerox, então eu ia sempre faltar em algum lugar. E a bolsa veio e ajudou demais nisso, demais. Outra questão é a mentoria. Eu fui a primeira da minha casa, assim como acho que a maioria dos jovens sementes, a entrar para uma universidade pública. Então, eu comecei a ter vivências que os meus pais não tiveram, que ninguém na minha família teve. E, então, o suporte do mentor veio de grande importância para isso. Eu tive 2 mentores, o Loice, que hoje não é mais o mentor, mas que eu carrego para a vida, assim, que ele me acompanhou num período muito difícil, que foi assim que eu entrei na universidade. Então, mudei para 1.496 quilômetros de distância da minha casa. E eu não tinha a ideia de quando eu voltaria para ver meus pais. Porque, apesar de ter a bolsa, a passagem era muito cara, né? Então, ele estava sempre ali, porque tinha angústias que eu queria falar para alguém, mas que eu tinha consciência que, se eu falasse para os meus pais, aquilo ia doer muito para eles. Então, o Lois era o muro das lamentações. Assim. Eu chegava nele, não vai dar certo isso, não sei o quê. E eu não sei fazer conta. Eu entrei para o curso de humanas justamente porque eu não sei fazer conta, e chegou e eu tinha um monte de conta para fazer. Ele, calma, não sei o quê, e sempre muito calmo, sempre me ajudava muito. Só que depois ele teve que sair, teve um outro rumo. E então veio a Delcimar, né, que é uma mulher de ferro, assim, porque eu acho que é muito difícil ser meu mentor. Que ela sempre chega, Ana, tá tudo bem, Ana, fala melhor, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ana, tá tudo bem? Não.
eu não sei o que eu faço. Eu acho que é uma característica. Ela está ali concordando. Oi. Então, acho que isso mostra muito a importância do mentor, a importância de ter um profissional que nos ajude, que nos acompanhe todo esse tempo, que nos ajude em questões psicológicas, emocionais, angustiais, não sei se existe, coraçãozais, enfim. E depois também a rede, que é uma questão de interação, ajuda e consciência social através da conexão com a rede do Instituto. Então, é onde nós conhecemos outras pessoas que estão dispostas a nos ajudar, que podem contribuir com os nossos projetos, com os nossos sonhos, que nós também podemos contribuir para os sonhos e projetos dela. Aqui mostra, eu como uma boa geógrafa gosto muito de um mapa, e está aqui esse, que mostra os 242 jovens semente, que estão em 8 estados, 40 cidades, e também as 3 unidades do Instituto Semear, aqui em São José, em São Paulo e em Fortaleza. Ai, meu Deus do céu. Que velho. Aí. Então, pensar assim, depois de toda essa dificuldade que eu passei, eu acho que eu posso dizer que estou sendo um broto, não no sentido da beleza, mas da semente que está brotando. Da beleza também. Muita modéstia, humildade sempre. Porque o Instituto Semear, ele aflorou em mim essa ideia de continuar, de dar continuidade à ajuda que eu recebi. E essa é a ideia. Eu tenho consciência de todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, e a minha ideia é continuar ajudando outras, e sem nunca esquecer quem me ajudou também. E retribuir ao máximo isso para ela e para outras. E foi mais ou menos nessa ideia que eu comecei com... Eu vou falar bem rapidinho dos projetos, com um projeto que é o que eu tenho mais carinho, assim, que é o de representatividade estética negra, que é chamado Oficina Afro, em que, geralmente, a gente vai nas escolas de periferia, e esse trabalho é voltado para alunos negros, principalmente mulheres, em que a gente trabalha a questão da representatividade de pessoas negras que foram importantes para a história, e a questão da estética, já que o padrão de beleza imposto não nos cabe. A gente não está dentro dele, e a gente muito menos quer entrar dentro dele. Então, é aí que a gente começa a trabalhar a questão de cabelo, de postura, de vida, enfim, de cotas, de tudo que nos cabe, e tudo que é nosso por direito, e a gente acaba trabalhando com esses jovens, e é aí que eu me vejo muito. Quando eu converso com eles, eles falam assim: ai, professora, mas o que tu veio fazer aqui? Eu falo: eu vim estudar na Federal. Nossa, eu queria tanto estudar na Federal, mas você é rica então, Eu falei: não, por que eu sou rica? Porque você estuda na Federal, e para estudar lá deve ser muito caro. E eu vejo a Ana não vou falar a minha idade, de uns anos atrás. Assim, poxa, realmente, eu tinha aquele sonho. E tiveram tantas pessoas que me ajudaram para que hoje eu não só tenha consciência do que é uma universidade federal, como estude em uma. E por que não trabalhar isso com esses alunos também, Então, hoje, e outros projetos que eu tenho é a questão da oficina de consumo consciente, que a gente vai e trabalha com professores da rede pública, sobre como trabalhar através de oficinas na sala de aula, a questão do consumo consciente para alunos da escola pública também, e a questão da cartografia social, que a gente trabalha a questão de música, principalmente o rap, porque geralmente essas oficinas são dadas em escolas de periferia. Então, o rap, hip-hop, vai da preferência de cada aluno, e os espaços da periferia ou da escola. Então, na ideia de trazer os valores, a importância do lugar que ele mora. E esses projetos têm dado bons frutos, E eu acho que o Semear contribuiu muito, muito para isso. E hoje, quando eu olho para trás, eu lembro que aquela Ana, pequenininha, que sonhava, que ficava naquele mantra 24 horas de estudar numa universidade federal, hoje ela pode falar que daqui a 3 meses ela vai estar formada numa universidade federal.
E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade hoje de falar aqui. O que é... Oi, mãe. Minha mãe chegou. De ter a oportunidade de falar aqui sobre essa trajetória minha e sobre como o Instituto Semear foi importante na minha história e vai continuar sendo. E quando eu olho para trás, eu vejo ele em cada detalhe desse meu sonho que está sendo realizado. Hoje somos 242, são 242 histórias incríveis que na hora do intervalo você pode parar e conversar com um deles. E aí, qual é a tua história? Qual é o teu sonho? Tem várias pessoas aqui com histórias inacreditáveis e realizando os sonhos assim de forma inacreditável também, com a ajuda de tantas pessoas que aqui hoje estão e que colaboram tanto com a gente, né? Eu acho que eu só tenho a agradecer. Na verdade, eu não falei, acho que nada do que estava programado, gente. Mas tá bom. Eu acho que eu falei o que precisava ser dito. Na verdade, hoje é mais do que falar do Instituto Semear, é agradecer ao Instituto Semear e agradecer a todos que estiveram comigo até aqui. Acho que é isso. Muito obrigada.